Estamos ao vivo e eu inicio aqui pelo ecossistema da Dr. Play de mais uma entrevista. Eu costumo dizer, inédita, exclusiva, de muita utilidade pública, levando a informação que sabemos, aprendemos, transforma e restaura vidas. Eu quero agradecer a todos que estão, porventura, no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. Eu digo e vou repetir, o programa não acaba nunca. Depois da internet, como é público, todos vocês podem e devem compartilhar, recortar trechos, colocar nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, ou seja, isso que aprendemos a fazer é muito interessante, não custa nada, alguns cliques e de repente você salva muitas vidas. As estreias aqui são uma tônica, na verdade, do podcast Mais Vida. E hoje eu tenho a meu lado, eu posso dizer assim, uma amiga de trabalho, ela já esteve nesse meio, portanto, posso dizer com muita exatidão, já está acostumada com o ambiente de televisão e das câmeras. A estreia hoje se dá com a doutora Tatiana Souza. Muito obrigada, Fábio, Doutora, pelo convite inicialmente. Doutora, eu atribuo tudo a momentos de Deus. E a senhora sabe muito bem disso. Eu acompanhei, né, até porque a coisa foi praticamente em sincronia, o tempo de grande sucesso em que a senhora apresentou programas de TV voltados também para a área da saúde. Sim. Quando desta oportunidade agora em poder entrevistar a senhora, eu fiquei muito contente, porque, além de tudo, eu posso dizer com exatidão, eu estou ao lado de uma pessoa que salvou e salvará muitas vidas. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada a você pelo convite, fiquei extremamente lisonjeada. Você comentou aí que realmente eu já convivi nesse meio de TV, apresentei um programa de saúde, por coincidência, aqui em João Pessoa também, durante 6 anos. Mas confesso que eu estava em casa agora me ajeitando para vir e estava pensando o seguinte, até compartilhei nos meus stories do Instagram. Disse, minha gente, uma coisa é a gente estar entrevistando, outra coisa é a gente ser entrevistado. Aí meu Deus, a primeira vez que eu sou entrevistada, eu confesso que eu estou nervosa, mas a gente nada mais vai falar do que eu domino, que é minha área, né? Lógico. E aí você falou também sobre uma questão importante, de que a gente salva vidas, literalmente, levando, através da comunicação, a saúde para quem está nos assistindo. E eu sempre trabalhei em ambos os serviços, podemos dizer assim, tanto apresentando o programa de saúde, quanto na parte de harmonização facial, ou seja, era elevando a autoestima da mulherada, dos homens, e procurando levar informação para quem está em casa. Ô, doutora, e temos outras particularidades. Somos bariátricos, né, doutora? Exatamente, somos irmãos de grampo. Portanto, doutora, são muitas as informações e como todos já estão a visualizar, nós vamos falar com grande ênfase e substância, conhecimento, pesquisa e ciência em uma vertente maravilhosa que impacta no autoestima, na beleza, na qualidade de vida e que a doutora é uma grande especialista, que é justamente a harmonização facial, não é isso, doutora? Exatamente. E aí falar de autoestima é falar de uma coisa muito boa, né? Porque assim, são sonhos, é trabalhar com sonhos, porém é uma responsabilidade muito grande, porque é trabalhar com vidas, querendo ou não, com seres humanos, com histórias. Podemos dizer que eu até brinco lá na clínica, dizendo assim, que eu acho que toda clínica de harmonização facial deveria ter o psicólogo junto. Porque às vezes são mulheres que chegam sofridas, magoadas e às vezes, aí onde entra a questão da expectativa e realidade do paciente, depositando muitas coisas que às vezes até o profissional não consegue alcançar,
quando entra na parte de psicologia, na parte mental, na parte física dela. Mas aí se torna interessante porque a gente vira uma conselheira, a gente vira amiga das nossas pacientes. Então, assim, vira uma grande família, podemos dizer assim. Eu tenho muito carinho pelas minhas pacientes. Eu recebo cada uma com sua particularidade, com muito carinho. Se eu pudesse, eu botava no braço, porque, assim, a gente cria um carinho muito grande. É verdade, doutora. Como eu sou muito observador e realmente eu pesquiso para cada entrevista, eu notei a verdade, a sinceridade com que pacientes da senhora fazem questão de dar depoimento no Instagram, não é isso, doutora? Sim, isso é muito bacana. E até para mostrar também para as pessoas o quanto a gente alcança essas vidas através da autoestima. E aí tem até uma senhora que eu atendo, Dona Vera, que é uma das minhas pacientes desde quando eu comecei a atuar na estética. Eu tenho 7 anos de atuação, completo esse ano. Na minha área de biomedicina estética, que eu sou biomédica, me especializei em estética, eu sou a pioneira aqui em João Pessoa. Então, assim, é uma responsabilidade, é uma carga muito grande. Já sofri muito, porque nem tudo é um mar de rosas. Verdade. Já sofri muito. Na época que eu comecei a atuar, os não médicos, podemos dizer assim, foi assim um boom muito grande. Fui muito perseguida, mas hoje em dia eu tenho aquela mentalidade do seguinte: árvores que levam pedrada é porque está dando fruto. É verdade, né? Doutora, com certeza. Então, assim, pronto, citando o caso de Dona Vera, ela até deixou um depoimento, um áudiozinho. Quando chegou em casa, ela mandou um áudio para mim bem carinhoso, bem assim, singelo, mas que eu recebi com um carinho muito grande, dizendo que Deus me abençoasse nesse meu retorno. Para quem não sabe, eu tenho uma história, nesses 7 anos, como eu falei, já passei por muitas coisas, e uma delas foi passei um tempo afastada da estética, mas voltei. Enquanto eu passei esse tempo afastada, eu estava atuando com TV, mas agora, do ano passado para cá, voltei com toda, podemos dizer assim, a verdadeira fênix. Ô, doutora, e carinhosamente eu observei muito, eu creio que a senhora fica muito contente. Lhe chamo muito de doutora Tati, né? Isso é uma forma de carinho, né, doutora? Exato, fui batizada de doutora Tati. E assim, é tanto que quando eu trabalhava com TV, até no próprio GC, que é a legenda que fica embaixo, botavam doutora Tati também. Então, assim, nas palestras, quando eu sou convidada, nos eventos, aí sempre perguntam: doutora Tati, quer que a gente coloque seu nome como? Tatiana Souza ou doutora Tati? Então, assim, o doutora Tati pegou, o meu Instagram é doutora Tati também. Então, assim, digamos que é uma marca que eu construí que não tem mais para onde voltar atrás. Então, assim, é Tati. Doutora Tati ou Tatiana Souza, doutora, a senhora é belíssima. Obrigada. Eu tenho que ser muito sincero. E vem sempre aquela pergunta habitual: a senhora se utiliza ou já utilizou dos procedimentos que a senhora faz com tanta excelência? E aí, doutora? Eu costumo dizer o seguinte: aquilo que a gente trabalha, geralmente a gente tem que ser a vitrine, né? A gente tem que ser o nosso marketing. Eu sou de uma época, Fábio, que quando a gente começou a atuar na harmonização, na estética, a gente não podia, por exemplo, estar postando fotos de antes e depois. Verdade. Por questão de ética, tudo. Agora foi liberado, está mais tranquilo em relação a isso, a divulgação. Que eu sempre bati na tecla da importância de mostrar resultados, porque o paciente ele tem que ter consciência de não que ele vai ficar daquela forma, cada anatomia é única, mas ele precisa conhecer os seus resultados para poder lhe procurar, para fazer aqueles tipos de procedimentos. Então, sim, eu sou adepta aos procedimentos de harmonização facial. Tenho até uma postagem no meu Instagram fixada, onde eu mostro todos os procedimentos que eu já fiz ao longo desses 7 anos, mas eu sempre prezo pela naturalidade, sempre prezei muito pela naturalidade, que eu acho que isso é de extrema importância, a gente saber dosar, tanto o paciente ter a consciência, quanto o profissional saber limitar os pacientes que às vezes não tem freio, podemos dizer assim, a gente tem que botar um cabresto nele, porque às vezes tem pessoal que perde a mão do belo, e se no lugar de se harmonizar, quer se desarmonizar, podemos dizer assim. Eu vou ficar chamando por algumas vezes também de doutora Tati. Pode ficar à vontade. Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você teve que fazer a cirurgia bariátrica,
A senhora fez por uma questão mais estética ou foi realmente um impacto já na saúde em si? Foram ambos. Eu sempre fui uma pessoa que a gente tem que ter entendimento de que obesidade não é brincadeira, obesidade é doença. E é isso que, através dos meios de comunicação, a gente tenta levar cada vez mais para as pessoas, porque são psicológicos abalados, são pessoas que estão perdendo sua saúde por conta da obesidade. Então, assim, obesidade é sim doença e a gente tem que procurar as melhores alternativas para lutar contra ela. Quando você vê uma pessoa obesa, você não pode simplesmente julgar, mas está assim porque quer, está assim porque não faz uma atividade física, está assim porque não come direito. Nem sempre é. Eu, por exemplo, eu lutei a vida toda contra a obesidade. Emagrecia, mas sempre tinha o efeito sanfona, não porque eu queria, porque era da minha própria genética, entendeu? Então, assim, fiz por questão de estética também, não posso ser hipócrita, mas fiz principalmente pela questão de saúde, quando eu comecei a ficar com gordura no fígado, hipertensão, pré-diabética. Então, assim, eu disse, não, eu tenho que tomar... Entrevistava muito o meu médico, que foi na época, inclusive, para conhecer mais sobre esse mundo da bariátrica, me interessei, fui me interessando cada vez mais e foi quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia. Doutora Tatiana Souza, já estamos vendo aqui no podcast Mais Vida que teremos uma entrevista sensacional e de grande teor de utilidade pública. A primeira tela já mostra e diz harmonização facial, avanços e tendências. Doutora, nós temos notado, eu creio até com alegria, que as pesquisas, os avanços na área da saúde têm sido muito intensos, né? E coisas grandiosas têm acontecido. Sim. E para isso há uma máxima: temos que estarmos atualizados. Como a senhora vê esse grau de atualização atualmente? Eu digo sempre o seguinte, para pessoas que se inspiram em mim como profissional, para colegas de profissão que já estão atuando na área, para qualquer estudante, principalmente da área de saúde, se você pensa que vai fazer um curso de saúde e vai só estudar durante a faculdade, você está redondamente enganado. Você é um eterno estudante. E eu acho que isso não é nada mais do que nossa obrigação como profissionais da área da saúde e também da estética, porque a saúde ela sempre vai se evoluindo, ela sempre vai se atualizando e nós como profissionais temos a obrigação de acompanhar esse crescimento, essa evolução. Por quê? Não é só questão de ficar ultrapassado, é questão de que a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com anatomia. Eu, Fábio, tenho 7 anos na área, como eu citei anteriormente, mas todos os dias, geralmente, quando eu chego em casa, depois de um longo dia de trabalho, eu sento minha bundinha na cadeira e vou estudar. Vou estudar anatomia, vou me atualizar em cursos. Gente, a internet hoje em dia não é só para você ficar olhando a vida do outro, não. Se você entrar no YouTube, quem é da área da harmonização, tem inúmeros workshops, inúmeros cursos online. Claro que você tem que saber com quem você vai estar assistindo, né? Porque tem todo um critério, não são profissionais que realmente querem passar o conhecimento, visa apenas a questão de vendas, que é algo que hoje em dia está muito forte, cada vez mais. E as pessoas estão visando muito só isso, venda, ganho dinheiro, 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 e vai esquecendo do lado humano, em certa parte. Então, assim, não pode parar de estudar, porque a medicina, a saúde, a estética vai evoluindo e a gente tem que acompanhar, porque senão só acontece desgraças, como a gente vê de vez em quando na mídia, né? Doutora Tatiana Souza, doutora, uma das coisas que eu observei e também repito, eu fico imensamente contente, principalmente em ter a senhora, ter a honra aqui dessa entrevista, quase que não está mais cabendo lá na sala da senhora de tantos certificados. E aí, doutora? Tem que aumentar a parede, vai ter que ir para outro local? O que é que a senhora está pensando? São muitos certificados, viu, doutora? Eu olhei. Graças a Deus. E se Deus quiser, não vai parar por aí esse certificado, porque como eu falei, cada certificado tem uma história. Inclusive, aquela foto é um pouco já antiga, a gente tirou da parede, está tudo guardadinho como memória,
mas assim, são coisas que a gente, é a jornada da gente, é a história da gente, é o quanto a gente lutou para estar onde está, né? É o quanto a gente luta diariamente. Eu lembro que na época que eu fiz minha pós-graduação, não tinha aqui no Nordeste, só tinha em Salvador um polo da pós-graduação que eu fiz. E aí eu parti para São Paulo, eu fiz minha pós em São Paulo e eu ia praticamente a cada 15 dias para São Paulo estudar. E assim, ia com a maior felicidade do mundo, apesar do cansaço, porque eu saía de madrugada daqui, só chegava no hotel, deixava a mala, passava o dia inteiro de aula, chegava no hotel, apagava, o domingo inteiro de aula, já ia direto já ia com a malinha para a aula e voltava direto para o aeroporto para chegar em João Pessoa do domingo para a segunda de madrugada, acordava na segunda de manhã para trabalhar. Então, assim, quando eu vejo a trajetória, desde a faculdade, por exemplo, que eu não tive... Boa parte da faculdade não tive carro. E assim, quando você lembra das lutas que você teve, de pontos de ônibus, de não sei quantos ônibus que você pegava por dia, de chuvas que você pegava, eu olho para trás e eu faço, valeu a pena. Eu não me arrependo de ter entrado nessa área. E Deus, ele tem um agir de uma forma muito interessante na vida de cada ser humano. E assim... Eu fui uma pessoa que já cheguei a não acreditar em Deus. Então, assim, para mim, hoje em dia, é muito satisfatório em falar na crença que eu tenho nele, do meu jeito, da minha forma, porque em tudo ele bota a mão sobre a minha vida e na vida de cada um de nós, né? E, assim, teve vezes já, minha área, eu não vou dizer que são mil maravilhas, como algumas pessoas chegam aqui na frente da câmera e contam, né? Só regalias, coisas boas, não. São muitas dificuldades que a gente passa, mas... Deus, ele sempre nos fortalece e diz assim, quando você nasce para aquilo, eu sempre digo muito assim, Fábio, você tem que saber o seu propósito. Não adianta você querer entrar numa área que não é para você, que não lhe cabe. Então, assim, ou você entra de cabeça, se você for para aquilo, realmente entregando tudo a Deus, para ele fazer a vontade dele, ou sempre vai dar errado. E assim, teve algumas vezes que eu desacreditei do meu potencial, confesso, e sempre que eu tentava sair da área, principalmente por perseguições, Deus vinha e me mostrava de alguma forma que não, que eu permanecesse, que apesar das dificuldades, apesar da depressão que eu já tive até dentro da área, eu nasci para trabalhar com harmonização facial e aqui estou assim, sou muito verdadeira em tudo que eu falo, sabe? Procuro sempre ser. E é isso que, assim, eu conquisto as pessoas. É com a minha verdade. Eu acho que com a verdade a gente vai longe. Com certeza. E eu estou adorando entrevistar a senhora. Doutora, um pensamento aqui. A gente sabe das dificuldades, a senhora citou. Hoje, o momento da senhora, a senhora está com uma clínica, qual é o pensamento, qual é a visão de futuro que a senhora está tendo nesse momento? Então, questão de visão do futuro, tem até algumas pessoas que não têm, né, na vida, mas é importante. Eu até estava assistindo um podcast essa semana daquele Tiago Brunet, não sei se você conhece. Conheço. E ele fala nessa semana sobre os objetivos que a gente tem que alcançar. E teve um dia que que ele estava explicando as diferenças de meta, sonhos e objetivos. A gente pensa que é tudo uma coisa só, mas não é. Meta é aquilo que você tem para alcançar o seu objetivo. Por exemplo, eu estou atendendo para... Eu confesso que como eu passei um tempo afastada da minha área, hoje eu não tenho meu consultório próprio ainda. Mas eu sinto Deus trabalhando nisso aí, porque eu sei que minha hora vai chegar. Minha hora não foi quando eu estourei na estética anos atrás. Minha hora está sendo agora. Então, assim, eu tenho muita cautela, trabalho muito minha ansiedade. O ser humano é ansioso, é normal, mas é uma ansiedade natural, uma ansiedade boa. Estou na meta, estou alcançando metas para alcançar meu objetivo. Tracei metas para alcançar meu objetivo. E quanto aos sonhos, a gente... não diz que eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho de construir uma família. Não, o sonho é aquilo que Deus tem pra gente. Justamente. Então, eu estou deixando nas mãos dele, não tô, assim, tracei minhas metas e meus objetivos, e o sonho, ele que vai botar no meu coração, vai botar nas minhas mãos, quando ele achar que eu estou pronta para receber. Doutora, e vai dar tudo certo, e vou explicar para a senhora. Diante de tantas entrevistas que eu já fiz, eu me lembro agora de um caso que eu vou citar. A Cuidar, cuidadores especializados. Quando eu entrevistei o doutor Vitor Hugo, que é geriatra, e está fazendo mais ou menos uns 4 anos, 3 anos e meio,
o doutor Vitor Hugo chegou para mim e disse, Fábio, é sempre tudo muito difícil, a gente está começando. E eu tenho uma unidade, que é a unidade até hoje da Cuidar no Shopping Pátio Alto Plano. E assim foi seguindo, entrevistei ele e vários outros. Hoje, eles são a maior e a melhor franquia de cuidadores especializados da América Latina. Com 186 unidades no Brasil, virão as primeiras unidades internacionais e no ano passado eles faturaram 57 milhões de reais, salvando vidas. Portanto, a energia positiva que emana uma entrevista como essa, eu já vejo a senhora na clínica, fazendo muito sucesso e cuidando do meu rosto. Eu doutora, creio. já estou vendo tudo isso, eu estou precisando de muitos procedimentos. Então, tudo certo. Quem cuidará está aqui. Pronto. E aí é como eu digo, assim, os sonhos, Deus que bota no nosso coração e não adianta, Deus botou o sonho no meu coração, então eu vou esperar deitada para Deus realizar. Não, se a gente não faz nossa parte, Deus dá, a gente pisa e Deus dá o chão, né? Podemos dizer assim. O negócio não anda. Por muitas vezes, eu confesso, eu costumo muito assim citar parte do nosso psicológico porque é o que comanda a gente. Lógico. Né? E assim, temos 3 pilares, corpo, alma e espírito. Quando uma coisa está meio que desandando, todo o resto acaba ficando meio que em desequilíbrio. Então, a gente tem que procurar sempre estar bem com a gente, sempre bem com os nossos, ao redor, trabalhar com o que se gosta. Não tem coisa pior, Fábio, do que você acordar aí, meu Deus, eu vou para aquele emprego. Não tem coisa pior. Outra coisa é você, acordei, meu Deus, vou lá receber minhas maravilhosas. Então, assim, é muito bom se trabalhar com o que gosta, porque você sente o amor. Por exemplo, eu sinto em sua fala o amor que você tem pela comunicação. E isso é muito importante, porque quem está nos assistindo também acaba recebendo isso. E a energia, como você falou, é muito importante na nossa vida, porque se você é uma pessoa negativa, eu digo muito assim, o negativo atrai o negativo, o positivo atrai o positivo. Hoje não está dando certo, pode não estar dando certo, mas é o processo e é isso que eu tenho que respeitar para amanhã dar certo e eu olhar para trás e ver que isso foi necessário passar. Doutora, temos agora outra tela-tema, inclusive a senhora já ressaltou e achamos muito importante colocarmos para o público a harmonização facial. Muda o foco para a naturalidade. Doutora, eu acho isso tão sensacional porque existiram as fases dos exageros e as pessoas, aparentemente, a informação vai conscientizando e hoje se busca mais o natural. Doutora, é essa a visão mesmo atual? Exatamente, Fábio, é exatamente isso. Como você bem disse, eu ressalto, a estética, a harmonização facial, ela teve seus extremos, o 880, podemos dizer assim. 7, 8 anos atrás, quando os não médicos começaram a estourar na área, podemos dizer assim, a atuar na área mais forte, teve todo esse boom realmente de ficar os procedimentos extremamente exagerados, excessos de produtos, às vezes até produtos permanentes, coisas que os não médicos não podem trabalhar, a respeito do metacril, polimetacrilato, que é o PMMA, que a gente já viu na mídia que já deu muitos problemas. Então, assim, ter muita cautela e assim, a naturalidade realmente vem ficando cada vez mais em alta e eu acho isso sensacional. Porque o bonito, como o próprio nome já diz, a harmonização é você olhar, se olhar no espelho depois de um procedimento, é você olhar para uma pessoa e dizer, caramba, fulano está mais bonita. Será que ela fez algum procedimento? E não você olhar para ela e, menina, como tua boca tá bonita, tá gigante, ou como tua mandíbula tá extremamente bem marcada, como tua maçã do rosto tá muito evidente. Então, assim, o bonito é ser natural, claro, que dentro da harmonização facial, procurando não ter os exageros, ajeita daqui, bota um pouquinho ali, pouquinho e pouquinho, paciência. Eu escutei uma frase que é assim, a gente não tem cliente. Tem pessoas na área de estética que hoje em dia dizem que tem clientes nessa área de harmonização. A gente tem pacientes. E essa frase quem disse foi até um
profissional renomado na área de harmonização facial, que se chama Igor Costa, é um cirurgião dentista lá de Belo Horizonte, certo. que na área da harmonização, acho que ele é o mais conhecido no Brasil, podemos dizer assim. Ele disse, gente, vocês têm pacientes. Por que pacientes? Porque a gente trabalha com paciência. Entendi. Então, não é chegar e querer se transformar do dia para a noite. Você tem que ter literalmente paciência. São fases, são etapas, porque a gente está lidando com anatomia. Então, assim, tem que respeitar a nossa anatomia cada vez mais. Muito interessante, palavras sábias e inteligentes. Doutora, eu já era encantado e estou assim, com um coração muito alegre em estar entrevistando a senhora. Muito Realmente, obrigada. assim, coisas de Deus, inquestionavelmente. E agora diz, beleza nos detalhes, corrigindo assimetrias. Doutora, eu sei que já chegaram, e é natural, muitas pessoas no consultório da senhora, no celular, tipo com a foto, quero o lábio igual da Xuxa, quero o nariz igual do Luciano Huck. Doutora, e aí? Qual é o conselho da senhora? Qual é a palavra da senhora nesses momentos? Primeiramente, a gente tem que entender que, como eu falei e frisei em vários momentos aqui, cada anatomia é única. Então, jamais, não adianta você chegar com a boca de fulano, a rinomodelação de cicrano, que é o procedimento do nariz. Quero ficar dessa forma porque você não vai ficar, entendeu? Então, assim, cabe ao profissional ter essa responsabilidade, ter essa consciência de realmente mostrar que cada anatomia é única, que a gente trabalha de forma individualizada, entendeu? E, por exemplo, o Conselho de Ética batia tanto nessa questão de não poder postar antes e depois, porque as pessoas vislumbravam muito justamente isso. Achavam que eu estou vendo aquele resultado, eu vou ficar daquela forma, mas não é, entendeu? Então, assim, por exemplo, chega um paciente no meu consultório, quero mexer isso, quero mexer aquilo. Por exemplo, quero fazer um preenchimento labial, mas eu vejo que a olheira dela ou dele está extremamente profunda. Aí eu tenho que ter muito cuidado até na minha fala, porque aquilo que está me incomodando visualmente como profissional, possa ser que não seja o que está incomodando ele visualmente. Então, se ela chegou com um desejo ali, trabalhe em cima daquele desejo dela. Quando vocês forem ficando mais próximas, mais íntimas, tendo uma relação melhor de profissional e paciente, você vai dando seus pitacos como um profissional, vai sugerindo alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e assim vão entrando num consenso. Porque não tem nada mais frustrante do que um paciente chegar no consultório do profissional, querer fazer uma coisa e o profissional querer a todo custo entrar na mente dele para fazer uma coisa que não tem nada a ver. O profissional vai fazer aquele procedimento, vai até ficar ok, mas ele não vai ficar satisfeito com aquele resultado, entendeu? Porque ele não trabalhou a necessidade dele e a queixa dele. Então, quando o profissional chega lá, ou quando o pessoal chega lá no consultório, eu pergunto, às vezes chega e diz assim, doutora Tati, o que é que eu preciso? A minha primeira frase é, você se incomoda com o quê? Entendeu? Eu acho que é a primeira frase de qualquer consulta. Outra coisa muito importante que a gente tem que fazer é sempre ouvir mais do que falar mais, inicialmente, em qualquer consulta. Escuta todas as queixas do paciente, quem está ali para resolver o problema dele é você. Então, ele vai, por exemplo, não adianta eu chegar no meu Instagram, botar palavras técnicas, botar termos científicos, se eu não tiver a intenção de ser professora, porque aí eu vou estar atingindo um público profissional. Se eu quiser atingir um público extremamente amador, que são os pacientes, podemos dizer assim, eu tenho que ser direta, eu tenho que mostrar meus resultados, eu tenho que falar no linguajar tranquilo, no linguajar popular, no linguajar que ele vai entender. Não adianta eu querer enfeitar demais. Muito interessante. Doutora Tatiana Souza, ao vivo, uma presença ilustre e exclusiva no podcast Mais Vida pelo ecossistema da Dr. Play. Doutora, o meu pai em Campina Grande, agora com 96 anos, com a saúde plena, graças a Deus, ele foi o criador do maior São João do mundo há 41 anos atrás. Que maravilha. Aí vem a minha pergunta, a senhora sabe dançar forró, doutora? Eu tapeio, podemos dizer assim, como a gente doutora. diz, como bom nordestino, eu tapeio. E doutora? Mas confesso que semana passada eu estive no espaço, fui aproveitar um pouquinho desse São João
Não abri muita mão de abrir São João, porque, quer dizer, eu ia para Patos todo ano, não fui esse ano porque eu preferi realmente dar prioridade à minha parte profissional, então eu disse, não, eu vou ficar mais tranquila. Mas acabei indo com meu namorado para o espaço e a gente dançou a noite todinha, tanto que eu estou com o pé doído até hoje. Ah, doutora, Até aí. hoje, então assim, a gente tapeia, a gente dá o nosso jeito, né? É. A senhora é nascida aqui em João Pessoa, Costumo dizer que eu sou nascida, criada e sobrevivente de João de Pessoa. João Pessoa. Que coisa linda. Doutora, agora temos preenchimento labial, benefícios e cuidados. Doutora, começando pelos lábios da senhora, que são belíssimos, Obrigada. eu observei diversas situações no Instagram de lábios perfeitos, doutor. Uma coisa extraordinária. E eu entendo, com tantas entrevistas, que num procedimento desse há de se ter muita técnica e muito cuidado. Não é isso, doutora? Exatamente. Podemos dizer que hoje em dia o preenchimento labial é um dos procedimentos carro-chefe lá no consultório, porque assim, você acaba se especializando muito para a população naquilo que você posta muito. Então, eu tenho um caso de amor particular com preenchimento labial, porque assim como o sorriso, um preenchimento labial bem feito, ele muda o rosto para melhor completamente. Então, assim, quando você vê, por exemplo, os meus antes e depois que eu posto, eu procuro sempre prezar. Tem os pacientes que às vezes chega lá e, eu quero um bocão. Eu faço também de acordo com ela. Procuro, por exemplo, o preenchimento, ele vem numa seringa já pronta. Sempre trabalho 1 ml por vez, não exagero de início, porque tem o inchaço da anestesia, tem o inchaço do procedimento, tem o inchaço do produto. Então, assim, o profissional, quando ele trabalha com preenchimento labial, ele tem que ter muita mão do negócio. Não é receita de bolo, ninguém vai ficar um igual ao outro. Entendeu? São anos de técnica, são anos de estudo. Você faz vários cursos. Através desses cursos que eu fiz, eu fui adaptando uma técnica com outra e fui criando minha própria técnica. Entendeu? É tanto que é uma parte também que eu pretendo expandir a partir de agora para profissionais da área, a parte de cursos também, que hoje eu me sinto pronta e preparada para entrar para essa área, que eu gosto de passar. Eu acho que assim, quando você tem um conhecimento, não adianta você ficar com aquilo retido para você, você tem que expandir, de certa forma. E preenchimento labial eu amo fazer, sinceramente, porque você vê na hora, aquilo que é preenchimento, a gente vê o resultado na hora. Então, você vê a reação do paciente na hora e nada mais é gratificante do que ele se olhar e, doutor, amei, está exatamente do jeito que eu queria. Entendeu? Então, assim, trabalhar com sonhos é muito bom. E a naturalidade que os lábios vêm tomando forma cada vez mais, assim, tem lábios que você olha que você não diz nem que foi preenchido, entendeu? Tem lábios que quando a gente faz quase não incha. Então, assim, são essa naturalidade que a gente vem defendendo cada vez mais, que está tornando as coisas cada vez mais bonitas. E a gente consegue até fazer vários procedimentos de uma só vez. E isso é muito bacana. Muito interessante. Doutora Tati, e no preenchimento ainda labial, quando o bocão lá lindo vira com 8 meses uma boquinha e não tem mais dinheiro para renovar o procedimento. E aí, doutora? A gente dá um jeito. Dá um jeito, né, porque doutora? o que ela não pode é ficar sem lábio. Doutora, ela eu não pode achei ficar muito sem interessante porque a gente se depara com tudo que é situação. Exato. Ela não pode ficar sem o preenchimento dela. Eu sempre digo isso. O paciente chega lá, a gente faz a avaliação, faz o orçamento. Eu sou muito realista e muito verdadeira e entendo perfeitamente as dificuldades de cada paciente, aquilo que ele pode investir no momento, o que ele não pode, de acordo com os sonhos dele, de acordo com o que eu indico, a gente simplesmente traça um objetivo que seja bom para mim, que seja bom para ele, que ele saia satisfeito de lá do consultório. E aí uma coisa interessante, Fábio, por mais que a gente trabalhe com procedimentos, por exemplo, o ácido hialurônico, ele é absorvido pelo organismo, mas ele nunca é absorvido 100%. Sempre fica algum resquício daquele material ali até ele fazer o próximo retoque, a manutenção, que é de extrema importância. Você está dando atenção a esses retoques, a essas manutenções, porque quanto mais manutenções em dia você faz, menos material a gente vai precisando utilizar.
E uma vez que a gente faz um preenchimento labial, ele não vai voltar 100% ao que era antes, entendeu? Ele vai ficar, seja bem contornado sempre, bem hidratado, um pouquinho de volume, sempre ainda vai ter como resquício. Doutora Tatiana Souza, um podcast maravilhoso, é o Mais Vida pela Dr. Play. Estamos ao vivo, lembrando, daqui a pouquinho no YouTube, o canal Dr. Play Saúde, é só compartilhar e vamos fazer, como sempre acontece, tudo viralizar. Exatamente. Não é isso, doutora? Compartilha Essa é a intenção para salvarmos mais e mais vidas. Doutora, eu vi agora outra habilidade fantástica da senhora, na linha do Botox e as variações possíveis com a toxina botulínica. Não é isso, doutora? E aí, doutora? Exatamente. A toxina botulínica, eu não sei se você chegou a ler, mas é muito interessante. Na verdade, muitas coisas na área da harmonização é muito interessante, porque, por exemplo, a substância que a gente chama de Botox, Botox é um nome comercial, nada mais é do que uma bactéria. Sim, sim. Então, assim, é muito interessante foi foi inicialmente descoberta essa substância para tratar o botulismo, a doença botulismo, e de acordo com as aplicações, foi sendo observado que paralisava aquelas musculaturas e trabalhava a questão de rugas, podemos dizer assim, de linhas de expressão. E aí decidiram e pensaram o seguinte, por que não colocar para fins estéticos? E assim a gente está usando até hoje. Mas eu como profissional tenho que levar para você que está nos assistindo que a toxina botulínica ela não é apenas para fins estéticos, tem fins funcionais também. Por exemplo, as pessoas que têm bruxismo, aquele apertamento, aquele ranger dos dentes, faz a paralisação da musculatura que se chama masseter, nessa região de mandíbula, e aquele paciente perde aquela força muscular de estar prendendo, consequentemente, ele tem uma qualidade melhor de vida, entendeu? Pacientes que têm muito também sorriso gengival, ao sorrir, a gengiva aparecer de forma excessiva. Tem pontos estratégicos que podem estar fazendo a aplicação dessa toxina botulínica, controlando a linha do sorriso. Pacientes que têm tendem a puxar muito essa região de platismo, que é a musculatura do pescoço, fazendo uma força muscular muito grande, tem como a gente relaxar também. Pacientes que têm hiperidrose, que nada mais é o excesso de suor nas nossas palmas das mãos, na área plantar dos pés, debaixo dos pés, na área das axilas. Temos também como fazer a aplicação para estar tratando essa intercorrência, porque não tem nada mais do que agoniante para quem sofre de hiperidrose e constrangedor também, né? Você está, por exemplo, na área de trabalho, em qualquer lugar, e está com aquela famosa pizza debaixo do braço, podemos dizer assim. Então, assim, quem faz não deixa de fazer nunca, porque, assim, é um procedimento que geralmente dura de 6 a 8 meses, ou seja, você vai fazer uma 2 vezes no ano, no máximo. Se você botar na ponta do papel, na ponta do lápis, que às vezes tem procedimentos que os pacientes acham caros, só que se você divide pela quantidade de meses que ele dura, acaba saindo mais barato do que um lanche que você faz, do que um jantar que você faz no final de semana. Entendeu? Então, assim, com Botox a gente trata linha de expressão, arqueia a sobrancelha, tira os famosos pezinhos de galinha, aquela sensação de boca triste, que é quando a gente fica puxando muito a musculatura que se chama depressor do ângulo da boca, a gente tem como dar uma suavizada nisso também, sorriso gengival, bruxismo, hiperidrose, o suor excessivo. Então, assim, são inúmeras coisas que a gente pode estar trabalhando. Posso estar esquecendo de algum aqui, porque a gente vai falando, atropelando as palavras, é normal, mas, assim, todas as informações, hoje em dia a internet também serve para isso, para levar informações boas e verdadeiras para quem está assistindo a gente. Doutora, vamos aproveitar nesse momento, eu sou um fã, eu nasci no âmbito da internet, o Instagram da senhora. Meu Instagram é @doutoratati, DRATHATI, quase não sai. Bem fácil. Minha mãe inventou de enfeitar meu nome, Tatiana, com TH no início, lembrando que é no início. Então, é bem fácil, doutora bem fácil, Tati. E ficou diferenciado, único, com um trabalho de excelência que estamos a verificar e a constatar. Doutora, eu sei que a ação facial
ela é fascinante e demanda muito estudo e aprofundamento. A senhora pensa no futuro em também, vamos dizer, agir corporalmente? Essa é uma pergunta bem complexa, confesso, porque engraçado, desde a faculdade, quando eu me formei em biomedicina, os meus próprios colegas da classe, eles diziam assim, tu tá no curso errado. Porque assim, o biomédico, a principal atuação dele é laboratório, análises clínicas. Eu confesso que eu fiz biomedicina, mas nunca me vi dentro da área de análises clínicas, não sou muito adepta a laboratório. E aí as pessoas diziam, tu tá na área errada, tu tem que ir para estética, que tinha o curso de estética também. E eu, não vou para estética não. Eu saí da faculdade com o intuito de fazer concurso para ser perita criminal. E aí, como eu vi que o biomédico, ele tem, na época tinha acho que 42 áreas de atuação que ele poderia se especializar. Por coincidência, eu vi o nome lá, biomedicina estética, comecei a pesquisar mais. E aí eu disse, por que não? Fui pesquisando, me apaixonei cada vez mais da minha área e não me vejo fazendo outra coisa, entendeu? Então, assim, é fascinante. Um campo muito vasto e outra coisa, eu já entrevistei, lógico, muitos profissionais da área da senhora e, doutora, a gente vê cada um com os seus diferenciais, com as suas particularidades e aquele conceito que eu digo, para quem tem competência e atualização, que é o caso da senhora, os espaços sempre existirão, não é, doutora? Exatamente, eu não vejo o meu colega de profissão como concorrência. As pessoas têm a mente pequena ainda hoje em dia em ver os profissionais da área como concorrentes. Eu acho que a gente está nessa vida, nesse mundo, para se ajudar. E assim, quando a gente tem a humildade, quando a gente tem consciência do nosso valor, que cada um tem seu valor individual, quando a gente trabalha de forma correta, a gente pode chegar muito mais longe, entendeu? Ô, doutora, um pensamento aqui, as coisas fluem, lógico, a gente decide uma pauta prévia, mas aqui é uma conversa Exato. realmente, né, doutora? Doutora, a senhora tem vontade de voltar à televisão, porque isso impacta muito nas pessoas. Eu confesso, estava até conversando com a doutora aqui pouco antes da entrevista, eu não tenho essas ambições assim, eu tenho outros afazeres e eu sempre costumo dizer, tá sendo bacana, tá, estamos podendo salvar vidas. É o que estamos a fazer nesse momento com a informação. Mas, doutora, eu não sou uma pessoa assim que estou assim fixada naquilo. As pessoas às vezes adoecem e cometem atos totalmente assim, vamos dizer, fora de uma ética normal. Sim. A senhora tem esse desejo ainda, o que é que passa? Porque se comunicar, a senhora se comunica muito bem. Obrigada. A senhora tem todos os atributos necessários de uma grande comunicadora. Só finalizando a parte do corporal, que acabou fugindo, eu esquecendo de citar, eu não, assim, vontade eu tenho de estudar muito sobre a parte corporal, assim como eu estudo, mas de atuar, eu pretendo montar uma equipe, entendeu? Entendi. Porque, assim, a demanda acaba ficando tão grande para a parte facial, que eu acho que assim, a gente não pode querer abraçar o mundo com as mãos. A gente tem que se especializar, que, por exemplo, eu escolhi ser especialista em face, então não adianta eu querer abraçar o mundo com as mãos, querer abranger tudo, ser boa em tudo, porque quem quer ser boa em tudo, às vezes não é bom em nada. Então, assim, eu pretendo sim montar minha equipe. Hoje em dia eu tenho amigas parceiras que trabalham com corporal, que a gente faz indicação umas outras. Ótimo. Mas quando eu inaugurar minha clínica, se Deus quiser, vou estar colocando uma equipe porreta nessa parte de corporal, sem dúvida. Quero estar lá e antes da inauguração, em primeira mão, a senhora aqui também para divulgar. Tudo certo. Isso aí já está intimada, viu, tudo doutora? Certo. E aí, sobre a parte da TV, eu passei 6 anos atuando nessa parte de comunicação. Confesso que eu achei que eu não tinha nascido para comunicação. E assim, tem coisas que a gente tem o dom, tem coisas que a gente se molda e se treina. No meu caso da TV, eu tive muito treino, experiência e fui moldada. E acabou que uma coisa foi levando a outra, porque hoje em dia, Instagram é o que a gente precisa muito para estar divulgando nosso trabalho.
é preciso que você saiba se comunicar para poder estar levando isso de forma mais direta possível para quem nos acompanha. E aí, a preço de hoje, podemos dizer que eu não penso em voltar para a TV, porque eu estou me dedicando cada vez mais à minha área, mas as coisas de Deus a gente não manda. Lógico, lógico. Como eu já fiz três, na verdade, já trabalhei em 3 coisas diferentes ao mesmo tempo. Trabalhei em laboratório, trabalhei na estética e trabalhei na TV. Quem sabe isso não possa ser um plano futuro. Quando eu saí da TV, eu tive um projeto, assim, um pensamento de fazer um podcast da área da saúde, mas não coloquei nada para frente. Se for da vontade de Deus que eu volte, eis-me aqui. Também, se não for na minha área, já sou extremamente realizada. Com certeza, doutora. Se eu fosse dono de TV, já estava contratando a senhora agora, viu, doutora? Temos agora outro tema muito atraente, utilizado, e eu posso dizer, a ciência avançou muito nesse sentido. Sim. Os bioestimuladores de colágeno. Qual o momento de fazer, de se utilizar? E aí, doutora? Isso é extremamente importante a gente falar, porque os pacientes, os seguidores, veem muito bioestimulador, mas o que é bioestimulador? Nada mais é do que um material sintetizado, né, em laboratório para a gente estar bioestimulando o nosso colágeno, tentando estimular ele de forma o mais natural possível. E aí a gente tem que entender que a partir dos 25 anos, ou seja, ninguém está ileso, vai diminuindo naturalmente a nossa produção natural de colágeno. Então, podemos dizer que dos 25 para frente é dos 25 para trás. O negócio daqui para frente é daqui para trás. E é onde a gente entra com os bioestimuladores de colágeno, que ele vai tratar o quê? O viço da pele, a flacidez, a espessura da pele. Quando a gente tem que entender o seguinte, Fábio, nosso rosto ele é composto, ele tem a parte óssea, a parte muscular e a parte de gordura. O que dá a nossa sustentação é a gordura. São os conchinhos de gordura que a gente chama. Então, a partir do momento que a gente ou tem uma queda, ou vai envelhecendo, ou tem uma perda brusca, não sei se você observou isso na sua pós-bariátrica, sim. Seu rosto ter uma Com grande certeza. mudança, porque você provocou o emagrecimento de forma abrupta. Entendeu? Então, assim, a gente percebe uma mudança muito mais brusca. Então, quando a gente perde essa nossa sustentação da face, que é essa gordura, a gente vai ficando com espaços vazios, que é o que vai dando aquele aspecto de derretimento no nosso rosto. Entendeu? Que é a gente costuma dizer até que vai criando as bochechinhas de bulldog, vai deixando nossa região de maçã do rosto mais atrofiada, sem volume. Nossa região de mandíbula perde aquele contorno bonito. Nossa região de olheira fica mais profunda. Então, assim, além dos preenchimentos, cada coisa na harmonização facial, ele tem sua função. Então, não adianta você querer só colocar, por exemplo, um ácido hialurônico, porque ele tem a função dele. O ácido hialurônico tem a função de preencher sulcos, ou seja, profundidades, de dar sustentação. O bioestimulador, ele vai trabalhar a nível dérmico, ou seja, a gente vai trabalhar a nossa sustentação através do colágeno. Então, são coisas que se complementam. Então, podemos dizer que, assim, a partir dos 25, podemos começar esse tratamento de forma preventiva, porque você tem que ter entendimento de que a harmonização hoje em dia não é tratamento propriamente dito. Ele é principalmente prevenção. Então, assim, quanto mais cedo você tem essa consciência de se cuidar, mais tarde, mais lá na frente, menos coisas você vai precisar. Por exemplo, um botox. Quando já está aquelas linhas extremamente marcadas, é mais complicado da gente trabalhar. Então, a gente tem o botox preventivo também. Então, assim, quanto mais cedo se começar a fazer de forma dosada, mais um envelhecimento bonito a gente vai ter. Doutora Tati, doutora, eu sei, a senhora já ressaltou que a senhora trata com pacientes, tem que ter paciência. Isso. A senhora já se deparou com alguma situação, vamos dizer, tão difícil de se tratar que a senhora disse, e foi muito sincera, procure o cirurgião plástico. E aí, doutora? Já teve casos, sim, por exemplo, quando a gente trabalha com os fios de sustentação, que é um procedimento que a gente tem também dentro dessa área, os fios de sustentação são fios que parecem um fiozinho de nylon, mas ele
polidioxanona, o material dele que se chama. Quando a gente coloca no nosso organismo, na nossa pele, ele vai fazer o estímulo do colágeno também, além dos bioestimuladores injetáveis. E tem um fio que se chama fio de tração, que ao ser posicionado, ele faz uma leve tração na nossa face, reposicionando aquela pele para onde a gente quer e onde ela não deveria ter saído, podemos dizer assim. E aquele colágeno que vai sendo produzido vai dando aquela firmeza cada vez mais na pele. Mas tem casos que já chegou no consultório do paciente, doutora, eu consigo fazer isso aqui a gente não consegue em consultório através da harmonização. A gente trabalha com procedimentos extremamente delicados, então isso aqui que o paciente às vezes quer fazer realmente só um lift e um mini lift cirúrgico. O fio de tração ele não dá tração como um mini lift, porém tem casos que, às vezes, eu pego no consultório, que são desafios, mas o ser humano é movido a desafios, e digo, vou fazer. Quando eu vejo o resultado, eu faço, caramba, nem eu esperava esse resultado, porque o procedimento foi de tão sucesso que, às vezes, até ia indicar mais coisas e acabo indicando menos procedimentos. Às vezes, por exemplo, com 2 ml de ácido hialurônico, a gente consegue dar uma sustentação na maçã do rosto, coisa onde eu achei que fosse usar 4, 5 ml. Então, assim, tem coisas que a gente consegue, mas eu sou muito realista. Olha, isso aqui eu não consigo. Então, realmente procure um profissional cirurgião. Por exemplo, eu já recebi paciente de que a anatomia mesmo dela era de ter a sobrancelha extremamente reta. Por mais que a gente fizesse botox para arquear, ela não conseguia, era da anatomia dela. Então, ela fez o procedimento cirúrgico, um lift, através daqui dessa região, fez uma inserção na testa e fez o lift da sobrancelha cirúrgico. Então, assim, eu sou muito realista, não adianta você querer ilusionar para o paciente, porque vai acabar se decepcionando ele e se decepcionando você também. Ô, doutor, e como é importante essa palavra, né, de verdade, Isso. porque você fideliza um cliente. Na verdade, o cliente ali nunca vai deixar, vai ter um momento que vai precisar de um procedimento no âmbito da harmonização facial e ali vai se unir com o contexto de uma possível cirurgia e tudo vai ficar mais belo ainda, né, doutora? Exatamente. E sobre essa questão da verdade, eu recebo muito, Fábio, em consultório, pessoas que, não vou citar nomes jamais, nem de profissionais, nem de locais, mas de pacientes que chegaram lá no consultório como a primeira vez e disseram assim, doutora Tati, eu fiz um botox em tal canto, não durou 2 meses. O que acontece? O botox, a toxina botulínica, ele vem em pó e esterilizado a vácuo. E o profissional pega aquele material e faz a preparação, faz a diluição para aquele paciente específico. De acordo com a necessidade dele, a gente vê a diluição que a gente faz. Só que tem pessoas que, visando apenas o financeiro, querendo ganhar muito em cima de má fé, agindo de má fé, pega aquela toxina, hiperdilui, faz um material que era para uma pessoa, faz durar para 2, 3 pessoas. Ou seja, bota muito soro para render o material e acaba não durando nada. Então, assim, vai perder o paciente, porque o paciente vai procurar um profissional que realmente faça um procedimento bacana, que faça durar, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, o Botox, a gente vê geralmente no organismo de 3 a 6 meses, tem pacientes que conseguem segurar até em 8 meses, mas o Botox, a partir do primeiro mês depois de aplicado, ele digamos que ele tem uma onda de ação. Então, a partir do primeiro mês, começa a ser decaído a sua ação. Então, é normal ter pessoas que durem mais, ter pessoas que durem menos, isso que vai mais de organismo para organismo. Mas, assim, tem muitos locais hoje agindo de má fé. E, graças a Deus, uma coisa que eu sempre trabalhei é muito com essa parte de ser responsável com aquilo que eu trabalho. Porque, como a gente sempre citou o nome de Deus aqui, Deus está vendo tudo. Não adianta a gente querer ganhar de forma errada, porque o que vem fácil, vai fácil. O que vem de forma errada, vai de forma errada também. Esse é o podcast Mais Vida, sempre levando, é isto que eu tenho a ressaltar
não vou nunca me cansar, a informação que verdadeiramente salva vidas. E eu fiz questão, doutora, de tocar nesse tópico. Indicações e contraindicações na harmonização facial. A senhora já frisou muito bem que tem pessoas que parece que tudo é uma maravilha, mas temos que ter os certos cuidados. Sim. Hoje a internet grandiosa, graças a Deus, mas muitas pessoas que vão por indicações que não são as mais corretas, profissionais que não estão devidamente habilitados e muitas vezes existem problemas, como temos verificado, até fatais. Exato. Por isso, esse momento muito importante do programa para que tenhamos o cuidado em observar cada profissional, ver o histórico, ver o antecedente, ver pacientes, como é o caso da senhora, que estão ali espontaneamente dando depoimento. Sim. Por isso que eu fiquei muito grato em ter a senhora aqui no programa, porque é um momento diferenciado na televisão que estamos vivenciando. Exato. A senhora está de parabéns, doutora. Obrigada. E aí, falando de indicações e contraindicações, é uma parte delicada da gente estar falando, né? Por exemplo, indicações, qualquer pessoa que queira estar realçando sua beleza através dos procedimentos estéticos, eu sou super de acordo quando se tem senso naquilo que você vai fazer. Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa que não esteja satisfeita com alguma coisinha, que queira corrigir por pouco que seja, tem esse tipo de indicação, tá? Contraindicações, grávidas jamais faço procedimento, tá? Porque não é que comprovado cientificamente que vai fazer mal ao bebê, mas assim, se acontecer algum tipo de complicação, a primeira coisa que vai ser culpada é o procedimento. Então, assim, sempre, antes de qualquer procedimento, a paciente, no caso, que é quem engravida, ela responde um questionário e fala se está grávida, se não está. Até as medicações é importante a gente saber também, para saber se tem alergia a alguma coisa, se não tem. Porque tem casos de paciente não informar e ter alergia a anestésico, e às vezes você aplicar o anestésico e ser aquela complicação. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade do início ao fim do atendimento. Então, assim, contraindicações, pessoas com doenças autoimunes, eu evito, mas assim, se o médico que acompanha ela permitir, se for, por exemplo, uma lúpus, eu tenho um paciente com lúpus, se for um lúpus controlado e o paciente e o profissional que acompanha ele liberar inscrito, a gente faz alguns tipos de procedimento, porque aí também a pessoa já basta estar com aquele tipo de doença, né? E não poder nem se ajeitar é complicado, mas assim, pessoas que estão amamentando, mulheres que estão amamentando, eu faço a partir do 3º mês, depois do parto. Então, assim, tem algumas particularidades. Basicamente são essas. Ao longo da conversa, da anamnese que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo pessoas alérgicas a algumas coisas. Geralmente eu evito, por exemplo, quem tem alergia a camarão, a crustáceo, não pode fazer, porque se você não sabia, o ácido hialurônico ele pode ser removido do nosso organismo. Sim, sim. Porém, se a gente aplica aquela enzima em uma pessoa que tem alergia a crustáceo, a pessoa vai ficar toda pipocada, vai ter alergia à hialuronidase. Então, assim, até isso, até aqueles detalhes, a gente tem que se atentar. Por exemplo, pessoas que têm deficiência em vitaminas, a gente pode fazer os procedimentos, mas vai acabar durando menos, porque o próprio organismo dela já está com algum tipo de deficiência. Então, tem procedimentos que eu faço que, devido às queixas da paciente, eu até peço alguns exames laboratoriais para estar acompanhando isso de mais perto. Doutora Tatiana Souza, nós estamos chegando praticamente no final dessa edição tão sensacional aqui no ecossistema que tornou-se a Dr. Play no podcast Mais Vida. E doutora, eu sempre encerro, até pela minha vertente de muitos anos como professor, 27 anos de física, informática, robótica,
indo para o lado da tecnologia, que é inevitável hoje nos procedimentos de saúde. E nós temos aqui a tecnologia em prol da harmonização facial. Inclusive, eu sempre costumo ressaltar, todas as nossas imagens, elas foram e são geradas pela inteligência artificial. Doutora, aí um robô que eu tanto gosto, ministrei tantas aulas, ainda estou incorporado a esse sistema como um todo, abraçando aí, todo mundo feliz. Qual a visão da senhora, as inteligências artificiais, no meu modo de ver, ajudando imensamente quando tratadas como ferramentas auxiliares, sabendo que o ser humano ele está na sua totalidade, porque é quem adquiriu o conhecimento. Exato. Como a senhora vê a tecnologia hoje invadindo o mundo, criando, vamos dizer, um divisor de águas no caso da inteligência artificial. E aí, doutora? É inevitável a gente não falar de tecnologia nesse ramo, principalmente da estética, porque assim, qualquer congresso, qualquer feira que você vá, as opções de tecnologias são absurdas. De todos os preços que você imaginar, os equipamentos. Então, assim, e cada vez mais, todo ano são atualizados, todo ano são versões e versões saindo mais novas. Então, assim, mais uma coisa que eu tenho muito em mente, Fábio, é que nada, para mim, como profissional, ainda vai substituir o conhecimento de nós como humanos, entendeu? Tem coisas que realmente só a gente vai poder estar fazendo, pelo menos por enquanto, nos seus estudos daqui a um tempo. Nessa área de harmonização, a gente vê muitos lasers em alta, todo tipo de laser, todo tipo de preços, de valores, né? Então, assim, está cada vez mais em alta. Eu sou super a favor, porque, como a gente sempre diz, a harmonização facial não é um procedimento, é um conjunto de procedimentos. Então, assim, é botox que você faz, são fios que você faz, preenchimentos, a parte de laser, bioestimuladores, então é um todo. E a tecnologia do laser, ele vai entrar também nessa região, nessa parte desses protocolos de procedimentos faciais. Mas isso não quer dizer que, eu só vou corrigir tal coisa, se for com um laser caríssimo, se for isso, se for aquilo. Por exemplo, a parte da nossa face de sustentação. A gente pode trabalhar com laser, com ultraforme, que está bem alta? Pode sim, mas tem casos que tem indicação de fazer a sustentação da face com o próprio ácido hialurônico, com os próprios fios faciais. Então, uma coisa não substitui a outra. Mas eu sou super de acordo para quem tem a condição de pagar, porque a gente tem que ser sincero também que não são procedimentos baratos. Lógico. São procedimentos caros porque os próprios equipamentos são muito caros. Mas, assim, a tecnologia vem cada vez mais tomando de conta do seu espaço, né? Conquistando o seu espaço cada vez mais e não vai se retroceder jamais, entendeu? Eu acho que eu tenho até medo da evolução das tecnologias. A gente até vê muito o famoso chat GPT agora, né? Justamente. Que todo mundo, inclusive, pronto, é uma coisa que eu não sou a favor. São os profissionais da área de harmonização, tá? Beleza, você pegar aquilo para uma ajuda, para você estar com a ideia no papel, colocar, mas ficar exclusivamente dependente daquilo, quando você chegar numa paciente que for ter que passar o seu conhecimento, você vai ter aquilo paralisado. Como citei, ser visto como uma ferramenta importantíssima que vai agregar ao conhecimento que se renova, que é mutante e que é adimensional, né, doutora? Isso é que é importante. É verdade, eu acho sensacional. Então, assim, vem ficando cada vez mais em alta e eu sou super a favor das tecnologias dentro da área da harmonização, sim. Doutora Tati, nós chegamos no final desse podcast Mais Vida. Doutora, eu repito, foi maravilhoso entrevistar a senhora. Eu tenho muita propriedade em dizer, pela quantidade de entrevistas que já fiz, que eu estou diante de uma grande profissional. Obrigada. Isso eu digo com toda certeza e exatidão e com Deus também no coração. E eu reservei esse momento também
para falar algumas coisas assim bem particulares, mas tudo tem um momento de Deus. Eu tenho todo um DNA da comunicação que já veio do meu pai, Heraldo César, em Campina Grande, que é uma pessoa da era do rádio. Ele foi praticamente o fundador da Rádio Campina FM, criador do maior São João do mundo. Ele trabalhou nas rádios, na época de rádio mesmo, novelas de rádio, ele trabalhou na Cariri, na Caturité, ou seja, ele tem toda uma história em Campina Grande, é um patrimônio verdadeiramente da comunicação de Campina Grande. E quando eu comecei a fazer programas na área de saúde, há cerca de 5 anos, completa agora em agosto, a senhora já fazia também o programa na TV, entrevistando médicos e profissionais da área de saúde. Isso. O meu programa, inicialmente, era no dia da quinta-feira. E eu, por muitas vezes, parei no sábado para assistir a senhora e aprendi muito com a senhora. Obrigada. Portanto, assim, eu quero dizer que tudo isso que acontece é uma troca de experiências e de aprendizado. Sem dúvida. Por isso, eu repito, eu estou diante de uma grande profissional, de uma grande mulher e que foi um momento especial ter entrevistado a senhora. Eu quero agradecer muito a senhora. As palavras finais. Eu que agradeço com muito carinho e amor no coração o convite, que eu não pensei 2 vezes em aceitar. Verdade. Porque, assim, eu sei o quanto também, a gente sabe das nossas dificuldades de produzir um programa. Lógico. Você que está assistindo, você não sabe a dificuldade que a gente tem, às vezes, de conseguir um entrevistado devido à agenda, né? A área de saúde é uma área mais delicada de se trabalhar, então parece que o povo trabalha mais dobrado ainda. Então, assim, eu tive muito carinho em receber esse convite, porque eu assisti muito seus programas também, sempre lhe admirei muito como profissional. Obrigado. E, como eu digo, na área a gente está para se ajudar. Eu nunca jamais lhe vi como concorrente, porque eram os únicos programas que tinha na Paraíba de saúde, foi o que apresentei, e o seu. Então, assim, as pessoas às vezes querem atingir, querendo criticar, dizendo assim, eita, tem concorrente agora. Gente, eu não vejo ninguém como concorrente, seja na área de TV, seja na área de harmonização facial, apesar de que nem todo mundo tem esse pensamento, infelizmente. As pessoas têm a mente muito pequena, se sentem ameaçadas. Mas, Fábio, eu tenho certeza de uma coisa, as pessoas só se sentem ameaçadas quando a gente é bom. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, se, por exemplo, em algum momento já chegaram para você para dizer isso, é porque você é bom no que faz. E uma coisa que eu digo, não desista jamais. Eu estou aqui de braços abertos para aceitar esse convite quantas vezes forem necessário. Porque e teremos outras vezes. Eu tenho prazer em estar falando da minha área para quem tá nos assistindo. É meu maior prazer. Vou estar ali esperando para se tornar meu paciente com também. Com certeza, não, com certeza. E aí, uma coisa que eu quero deixar importante para quem está assistindo é o seguinte. Essa área de estética está ficando cada vez mais banalizada e, desculpa o termo da palavra, prostituída. Verdade. Então, assim, pessoal, tenham cuidado nos profissionais que vocês escolhem. Procure saber do currículo daquele profissional. Quanto tempo de atuação? Pode vir a pedra que for, mas eu sou contra a um profissional que fez apenas um curso de final de semana e já sair fazendo procedimentos faciais à torta e à direita. Entendeu? Sem ter nenhuma carga de... Eu sei que a gente só aprende com a experiência, mas tem que ter consciência também. Eu fiz minha pós-graduação durante 1 ano e meio quase, e assim, não me senti preparada ainda, fiz cursos à parte, inúmeros, para poder, aí sim, começar a atender. Então, você está lidando com vidas, tenha consciência, pacientes, tenham consciências e tenham cuidado nos valores dos procedimentos que são abaixo de tabela. Aquilo que você pode estar pagando muito barato, que pode estar achando ótimo hoje, lá na frente pode ser um grande prejuízo para a sua saúde e para a sua estética facial. Então, tenham cuidado com quem você entrega o seu rostinho.
Doutora Tatiana Souza, muito obrigado. Mais uma vez o Instagram, doutora, para a gente deixar... Eu sei que é bem fácil, quando coloca as primeiras letras, já aparece lá em destaque, mas eu queria que a senhora repetisse. Doutora Tati, @DRATHATI. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E assim estamos encerrando mais um podcast Mais Vida pela Dr. Play. Agora o caminho é único. Vão até o YouTube... No canal Dr. Play Saúde, é só um cliquezinho, você vai poder assistir na íntegra, recortar trechos, compartilhar, coloquem através do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, das redes sociais. Ou seja, esse é um modo ou uma característica facilitadora e grandiosa da internet, aonde todos podemos e devemos salvar vidas. Fiquem com Deus e aguardem as próximas edições do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Inclusive, já vou adiantar, o próximo podcast eu vou ter uma presença aqui ilustre, é um cirurgião robótico, urologista, Dr. Clóvis Fraga, que vem diretamente do Hospital Real Português do Recife, e nós vamos falar sobre a urologia, mas no âmbito da cirurgia robótica, com o robô mais avançado do mundo, o Da Vinci Xi. Fiquem com Deus e até as próximas edições.